que acontece, o Osório está aí, ele mesmo está submetido ao tanto equivocado. Agora, dizer que existe perseguição, isso aí eu não posso acreditar. Olha, sei de onde é que o professor tira isso. Tira dos fatos. Vamos deixar o Osório falar. Eu vou dizer para vocês, isso aí jamais vai acontecer de Lages. Poderá ficar fora, isso pela própria negligência da diretoria dos clubes. Eu também concordo. Isso eu posso dizer para vocês. Porque você sabe bem, de certeza, que eu fui um dos mentores que conseguiu colocar o Lages na primeira divisão. Você sabe toda a história. Você até da história. Todo esse processo? Eu sei de uma história que os amigos não sabem. Essa é uma novidade para mim. Eu queria recuperar todas essas informações, que eu não sabia dessa. Não, eu sou. Porque isso é importante o aspecto histórico do clube. Eu sou ainda uma pessoa muito bem visto e bem ligado ao presidente da federação, ao Delfim. E o próprio Rogerinho, quando era o presidente do Lages, ele esteve na loja e no momento que ele disse que estava meio na dúvida, que o Lages talvez não entrasse na primeira divisão, porque tinha a equipe do Imbituba que estava na fila, e eu disse para ele que o Lages estava na primeira divisão. Ele duvidou, eu passei a mão no telefone na hora, com a autorização do meu patrão, que é o senhor Sérgio Fontana, e liguei diretamente ao Delfim. O Delfim só disse assim: você quer o Lages na primeira? Então o Lages está na primeira divisão. Ele foi um dos primeiros a saber, porque ele passa quase que todos os dias na loja para saber das novidades. Bom, se ele foi um dos primeiros a saber, e tem até uma história que os amigos não sabem. Porque sempre foi dito aqui que o Lages estava na primeira divisão. Eu não divulguei. Graças ao Rogério Alves. Eu não sabia, tá certo, que aconteceu uma influência tão importante do Osório. Eu não sabia. Eu nunca coloquei o nome do Osório e nem vou falar, não adianta vocês me perguntar que eu não vou falar o porquê, o que aconteceu, do que houve uma situação aí que envolveu outras coisas aí, mas eu sei. Você arrependeu, Osório? Não, eu não me arrependi. Eu acho que... contra, né? Olha, para te dizer a verdade, eu não sei se o Bandeira era contra. Ele achou que no momento não era o próprio, né, para que o Lages fosse a primeira divisão. Ele achava que não era o momento. Não, mas era a equipe que tinha no momento representando o Lages, que era o que estava fora, e aí fica até meio chato você, por exemplo, ter de, não menosprezando ninguém, você assistir, por exemplo, Chapecoense e Avaí, né, pela televisão, quando você sabe que o Avaí passou por aqui, pela nossa cidade, fez lanche, jantou, almoçou por aqui para jogar em Chapecó, e nós não estamos no estadual. Agora, só voltando a esse aspecto que estamos falando da federação, o senhor conhece o Zélio da federação, acho que ele é secretário-geral da federação? Hoje é o braço direito. Essa pessoa foi uma das pessoas que mais perseguiu o Internacional nesse campeonato, ou não é verdade? Não é verdade? Ele perseguiu o Internacional. Eu não vou concordar com o senhor. Sim, senhor. O senhor não lembra das declarações desse senhor lá na cidade de Joaçaba em relação ao Internacional? Não. Ele esqueceu disso? Mas ele disse que ele preferiu Joaçaba, que era um time mais... Mas isso não é perseguição, professor? A própria imprensa de Joaçaba, que ele trouxe esses fatos ao conhecimento da imprensa. O que ele falou lá na ocasião, entendeu? Que time por time o Joaçaba era mais técnico e era mais organizado. Ele que ele quisesse o Joaçaba... Foi exatamente o que o Joaçaba era mais organizado. Em relação às dívidas internacionais... O Joaçaba era mais time, era ou não era? Não era. Era mais time. Não era. Era mais time. Acho que era mais time. O Internacional ainda era mais time. Se fosse mais time, por que não foi campeão? A declaração que eu escutei dele é o seguinte, que dentro das duas equipes que ele decidiu, Joaçaba era uma equipe mais organizada, mais qualificada tecnicamente. Mas que ele esperava um bom jogo, porque o Internacional era um time aguerrido, um time batalhador e pegador. Então ele esperava que o jogo fosse bem até o seu final. E eu, como um ex-árbitro, eu estava torcendo por Lages e para que a arbitragem fosse boa. Bem, ele tentou tirar o mando de campo dos jogos aqui da cidade de Lages e transferiu o jogo para Rio do Sul. Você tem memória curta, mas isso daí foi uma medida... Se coloque, professor, também... Os senhores estão com a memória se coloque também no lugar da federação. Se o Internacional não paga a federação... Mas não era o único clube que estava em Lages.
Jogava lá e Jogava no Internacional. mas ele tentou tirar uma Mas se o Internacional não fosse campeão da primeira divisão, não fosse campeão da Isso caracteriza a perseguição? Ele nunca mais ia pagar a federação. Isso caracteriza a perseguição. Ele nunca mais ia pagar a federação. Eu não sei. Por isso que eu O que eu sei é que ficou caracterizada a perseguição, principalmente por esse senhor Zé. Isso não há dúvida sobre a pressão. Não foi nem pressão, foi perseguição. Foi Se perseguição. a pessoa se o Internacional não fosse campeão da Série B, nunca mais ia pagar a federação. Todo mundo sabe isso. E teria que Então, passar que vamos cobrar, senão depois não vem. Agora eu gostaria de perguntar para o Antônio Rogério Osório, que foi realmente o árbitro de destaque em Santa Catarina,